Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais um vídeo para o nosso canal Mara Rezende. E sim, gente, para honra e glória de Deus, eu passei na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Glória a Deus, gente. Estou muito feliz mesmo por tudo que Deus fez na minha vida. Não foi fácil. Pensei em desistir em algumas vezes, mas Deus sempre buscando a palavra e Deus sempre falando pra mim não desistir. Deus entregou a vitória na minha mão, gente. Pra quem não sabe, eu formei na faculdade de Direito no final de 2020, mas eu colei grau em 2021. E em 2021 eu fiz a primeira prova da ordem, né? Já achando que eu estava muito confiante, que eu tinha acabado de sair da faculdade, fui fazer sem estudo, sem nada, achando que eu estava bem. E fui reprovada na primeira fase, né? Aí com esse baque todo, eu fui fazer de novo em dezembro a prova da ordem. Aí eu estudei para a primeira fase, passei na primeira fase, mas não me peguei tanto para estudar na segunda fase. Eu foquei somente em estudar ali o que seriam as peças, mas só de forma teórica. Eu só escutava os vídeos, mas não punha em prática, não pegava para escrever mesmo. E com isso eu fui reprovada na segunda fase, fui para repescagem, ainda assim fiz o mesmo erro de não estudar, né? Todas as minhas reprovações, Deus sempre me falava que era para eu me esforçar mais. Sempre nas palavras que Deus vinha, que Deus mandava a palavra, Deus falava: se esforça mais, né? Porque também a gente só pedir e não se esforçar, né, não tem vitória. Então vai ser muito fácil a gente ficar deitado na nossa cama, querendo que Deus realize os nossos sonhos, sem que nós não nos movamos, né? Não nos movemos de nenhuma forma, né? Não saímos do lugar. Então Deus em todas as palavras vinha e falava pra mim que era pra eu me esforçar mais. Eu ia tirar aquele ano de 2022, que eu não ia fazer a prova de 2022, porque eu tava muito frustrada, eu tava muito chateada, porque eu não estava dando meu máximo, eu não estava também com disposição nenhuma para poder estudar de novo toda aquela matéria do direito, todo aquele conteúdo de 5 anos de faculdade. A gente não estuda todo o conteúdo. Então eu não estava querendo estudar de novo, sabe? Rever essas matérias de novo, porque eu teria que rever a fundo, né? São 17 matérias. Na época eram 17, eram menos matérias, né? E agora atualmente são 17. Então eu tava bem desmotivada, eu falei que em 2022 eu ia tirar o ano pra não mexer com a AB. Foi agora em 2023, no início do ano, Deus despertou de novo em mim esse desejo do meu coração de poder passar na prova. A partir de então eu fiz um propósito com Deus, eu ia dar meu máximo, que eu ia me esforçar ao máximo, até onde a minha condição humana fosse possível, eu ia me esforçar, né? E assim eu fiz. Eu comecei a estudar dia e noite, eu estudava no serviço, eu ia para o serviço ouvindo aula, eu ia no horário de almoço, eu pegava os livros, eu estudava no meu horário de descanso, eu chegava em casa, mesmo com 2 crianças pequenas, querendo a minha atenção. Foi uma das coisas que me motivou muito também, porque eu falei assim: nossa, até quando eu vou ficar nesse estudo constante, sem dar atenção para as crianças, né? Porque querendo ou não, eles sentem falta. Então isso também eu falei: não, eu preciso passar esse ciclo da minha vida, né? Porque eles também precisam de mim, né? Porque quando eles nasceram eu ainda estava na faculdade, então a maior parte do tempo da noite eles sempre ficaram com meu esposo. Então eu chegava em casa, às vezes eles queriam atenção, eu ia para estudar, eu estudava até tarde da noite, fazendo resumo, estudando, ouvindo videoaulas, fazendo questões, o tempo todo. Então eu fiz a primeira fase da prova em julho, fiz a primeira fase da prova em julho, passei na primeira fase, para honra e glória de Deus. E tinha a segunda fase, né? Aí na segunda fase foi a mesma coisa, gente. Eu recordo que na segunda fase eu já estava muito exausta, porque a primeira fase ela deixa a gente muito exausta, muito cansada, te esgota o máximo. E você dali de julho, né? A prova seria em comecinho de setembro, então teria ali
agosto, um mês, quase, né? Um mês de julho para setembro. Eu teria ali julho, agosto, um mês e pouquinho só para poder estudar para a segunda fase. Confesso que eu fiquei bastante, assim, exausta, cansada. Eu falei, nossa, Deus, agora eu vou ter que estudar. Mas, assim, na segunda fase você foca numa matéria só. Só que são várias peças trabalhistas, né? Eu escolhi o direito de trabalho, porque é o que eu já estava fazendo até então eu não queria mudar a minha área, né? E são várias peças que você tem que estudar, cada peça é diferente. Assim, nossa, foi bem difícil pra mim, gente. Eu confesso pra vocês que foi bem difícil, porque eu tinha que conciliar ali a pós-graduação que eu estou fazendo, o meu trabalho, que é de segunda a sexta, de 7 às 5. Eu tinha que conciliar ali os meus filhos também, né? Pra poder dar atenção pra eles, que é o principal. Então, assim, eu fui ficando muito cansada, muito exausta. Chegou um certo tempo que sinceramente, eu confesso pra vocês que eu não iria nem fazer a segunda fase, né? Mas eu buscando a palavra ali, Deus, que eu gravo até hoje, que Deus falou pra mim, não desista do seu sonho. Isso comigo até hoje, foi isso que me deu motivação. Então, todas as vezes que eu ficava cansada, desanimada, que eu pensava, ai, Senhor, acho que eu nem vou fazer essa prova, sempre vinha essa palavra que Deus tinha mandado, não desista do seu sonho. Isso foi a palavra que eu gravo até hoje, né? Então eu estudei dia e noite estudando, final de semana, feriado. Quando eu podia pegar a compensação do serviço, eu falava, a minha encarregada, a minha diretora, né, deixava eu compensar, eu tirava para poder estudar. Aí coincidiu que a prova seria em setembro, a gente teve o feriado dia 7 de setembro, né? Então a gente teve esses dias ali que a prefeitura liberou, então eu consegui focar, fiquei só estudando de noite estudando. Meu marido deu muita ajuda, porque ele ficava com as crianças pra mim, quando precisava sair com as crianças, ele saiu um pouquinho com as crianças, né? Pra eles também não ficarem só dentro de casa. E fui fazer a segunda fase, gente. Foi bem difícil. Quando eu peguei ali minha prova, né, que foi a peça trabalhista, quando eu abri ali a peça trabalhista, né, porque assim, todo mundo tava falando que seria uma matéria de trabalho e tal, né, e que seria ali uma reclamação trabalhista, mas aí eu procurei não focar só na reclamação trabalhista, fui estudando outras peças, né, e um professor assim, que eu estudei também, eu estudava muitas, eu pegava muitos os vídeos deles para poder acompanhar, né? E quando eu abri ali, que eu vi que a última frase que fala, né, uma das palavras que fala ali sobre execução, né, que eu teria que, mas que eu era advogada da trabalhadora, na mesma hora veio a frase do professor, que eu vou deixar o link do canal dele aqui, do nome do professor. Na mesma hora veio a palavra do professor falando pra mim: recurso em fase de execução, agravo de petição. Recurso em fase de execução, agravo de petição. Assim, parecia que eu tava ouvindo o professor ali na minha frente. Eu creio que foi Deus ali que trouxe isso pra mim, né? Naquele momento, pra poder me ajudar. E esse mesmo professor, eu sempre lembrava que ele falava: foca nas estruturas da peça, saber fazer uma peça tal e tal. Essas estruturas você vai saber fazer qualquer outras peças. Então foi isso que eu fiz, foi essa linha, essa direção que Deus me deu de estudo. E graças ao bom Deus eu passei na prova do OAB, não precisei ir para repescagem, mas eu tô muito feliz porque Deus deu. Então assim, não desista do seu sonho, coloque na mão de Deus, faça a sua parte, se esforce, dá o seu melhor. E tenha certeza que Deus vai te recompensar. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no meu canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!